Estamos dando início ao nosso 13º episódio do Motor e Mentor, hoje com um convidado super especial, com uma bagagem extremamente relevante na indústria automobilística, nosso queridíssimo Ângelo Fígaro, CIO da Aliança Renault-Nissan na América Latina. Então tem uma bagagem muito legal aí na parte de inovação, de tecnologia na indústria, muita coisa acontecendo sobre metaverso, ele já está se inteirando aí e ele vai contar um pouquinho para nós aqui da visão dele como gestor, como líder, o que ele admira, a carreira dele, que é algo que com toda certeza inspira muita gente na indústria aí. Então, Ângelo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso desafio e, por favor, sinta-se à vontade, apresente-se, conte para nós a tua carreira de início aí, como é que foi essa jornada para chegar num nível de CIO aí. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui da gente estar gravando alguma coisa, né, juntos aqui e eu estar podendo contribuir aí com todo o teu pessoal, né, de forma geral que escuta o teu podcast aí, com um pouco da minha carreira, um pouco do que a gente está fazendo, um pouco do que eu acredito, dos meus ideais, valores, né, para a gente tentar colaborar com o ecossistema. É isso aí. Eu comento, né, que o propósito do podcast, quando eu desenvolvi ele, foi exatamente esse: inspirar, desenvolver carreiras, acelerar carreiras, né? Até meio fazendo uma correlação com a nossa indústria aí, né? A gente tá sempre acelerando, sempre muito rápido. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei é de trazer pessoas com bagagem, com conteúdo e propriedade para falar sobre isso, né? Porque nós vivemos numa era digital aí onde todo mundo é especialista em tudo, né? Então, sempre me atentei a isso. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E quero que você nos conte aí como é que foi a tua trajetória profissional, tua formação, quanto tempo tem de Renault, como é que foi essa trajetória toda aí. Tá, eu vou tentar não ser muito longo, né? Tem bastante episódios para contar e tal, mas eu me formei em análise de sistemas. Legal. Né? E depois eu fiz uma especialização em management no período que eu tive na França, que a gente vai falar. E aí, quando eu voltei da França para cá, eu fiz uma pós aqui na FGV de gestão de pessoas. Depois a gente vai entrar no porquê que eu fiz gestão de pessoas, né? O que aconteceu. Mas eu comecei a minha carreira no Banco Itaú, lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Capital? Né? São Paulo, capital. E comecei como trainee, né? como programador trainee. Ali também fazia um pouco de pequenos programinhas na época e também ajudava como auxiliar contínuo ali, levando coisa para lá e para cá. Né? A gente estava para o que tivesse para acontecer lá, mas comecei a mexer com os computadores na época, o Itautec e tal, começar a trabalhar numa área onde eles faziam análise de viabilidade de colocar postos bancários nas empresas. Né? Sabem, as empresas hoje, igual na Renault, lá tem o posto, né, do Banco Santander e tal. Era a área do banco que eu trabalhava, ela fazia análise para saber como colocar isso dentro lá das empresas. Fiquei 2 anos lá, eu comecei bem cedo, comecei com 15 anos, e aí com 17 anos ali para 18 tal, tinha grande problema para saber se eu ia para o exército ou não. Né? Aquele então, desafio de todo mundo com 18 anos, né? Aí eu não conseguia mudar de empresa, não conseguia fazer nada enquanto não tivesse o certidão, né, do alistamento militar, reservista. E aí, bom, não precisei, né, sair por alta contingência, acho que foi isso na época, e eu entrei na Sharp. Né? Sharp, na época lá em São Paulo, Sharp Electronics, e eles faziam consórcios de geladeira, fogão, televisões, né? Tudo que era possível. Eu comecei a trabalhar lá. Eles tinham mainframe, comecei a trabalhar um pouco com COBOL, né? Fazendo desenvolvimento em COBOL. Eles começaram a fazer downsizing, né? Com SIX, MVS, umas linguagens que hoje a gente só escuta falar, né, do passado. Só os resquícios agora, né? Alguns bancos ainda costumam utilizar, né? Fiquei lá um tempo lá na Sharp. Depois eu fui para uma software house
que produzia sistemas para hospitais e planos de saúde. Então, eu comecei a desenvolver em linguagens mais modernas, né? Na época era o Informix, 4GL e tal, sempre desenvolvendo, e minha paixão era desenvolver. Eu gostava bastante de lógica e tal. Num determinado momento, né, até antes de entrar no banco, eu comecei a fazer um cursinho de Basic. Então, Basic foi a minha primeira linguagem aí que eu aprendi logo né, nem estava ainda, eu estava no colégio técnico ainda quando eu comecei. Fez curso técnico também? Eu fiz curso técnico na FECAP. Legal, em São também Paulo, fiz curso de técnico. processamento de dados. Junto com o ensino médio? Uhum. E bom, aí saindo desta software house que eu fiquei lá 3 anos, eu fui para EDS, né, que era Electronic Data System, que na verdade foi a área de TI da General Motors que eles dividiram, né, e aí virou a EDS, que foi a Electronic Data System, né, a nível mundial. E eu trabalhei dentro da EDS para a General Motors. E aí começou um pouco a minha carreira com o setor automotivo, porque um dos meus os objetivos era implementar o sistema nas concessionárias, o sistema padrão, né, que a GM tinha decidido implementar na concessionária. Então, primeiro eu fui bem formado ali nos sistemas de peças, contabilidade, RH, compras e tal. Como ele funcionava o sistema, né, o DMS que a gente chama, né, Dealer Management System, e depois eu passava 6 semanas na concessionária ensinando ali cada uma das áreas o funcionamento do sistema, como é que eles tinham que operar, que era o sistema oficial da marca, da GM. E aí viajei pelo Brasil inteiro, fui para o Pará, fui para todo lugar. Na época eu era super jovem ainda, né? E então, putz, cada cidade era uma aventura diferente, né? Conhecia comidas, as culturas, né? Então era bem legal. Então eu fazia essa missão de 6 semanas. Normalmente a gente fazia 3 semanas. E aí calhava deles fazerem todo o estoque, principalmente do estoque de peças, que era bastante grande, né? A gente colocava o processo, aí eu passava uma semana de novo de volta em São Paulo, e uma semana depois eles tinham a lição de casa lá de fazer todo o inventário, né, das peças, para que na segunda parte a gente fizesse o processo de venda de balcão, né, das peças, a parte de vendas de veículos e a contabilização. Entendi. Então, eu fazia isso, né? Viajei o Brasil inteiro e tal, e de repente a Renault, em 97, né, comecinho de 97, me chamou. Ela estava começando aqui as atividades, acho que devia ter umas 80 pessoas no grupo, e me chamou para a parte para trabalhar em TI, né, mas na parte de organização, métodos e sistemas. Que legal. Então, Fabril. Não tinha fábrica ainda. Eles não sabiam onde iria construir a fábrica. Estavam decidindo ali e tal, onde é que ia ser a fábrica. Foi logo ali que o Paraná, o Lerner na época, Jaime Lerner, ele deu incentivos, né, para a Renault, e foi aí que decidiram. Aí tinha uma série de cidades que estavam concorrendo, e aí o Paraná levou, né? Mas ainda faltava, né? Isso era 97, a fábrica começou a ser construída, tal, inaugurou em 98, dezembro de 98. Né? Então, a minha primeira missão, quando eu entrei, foi trabalhar com sistemas do comércio, porque aqui a gente fazia tudo na época com Excel, né? E aí gravava em disquetes, aí eu levava no CPD, eles faziam as notas fiscais, tal, né? Todo esse processo. E aí a gente tinha que começar a trazer os sistemas da França, né? Então, os sistemas de gestão dos veículos, né, que eles chamavam TCD na época, era Tronco Comum da Distribuição. Então, a gente importava os carros, né, carros da Argentina, carros da França, tal. Eram os Renault 19, os Meganes, os Lagunas, né, na época. E a gente tinha todo o processo de nacionalização, né, de fazer a gestão dele, a disponibilização, para depois fazer a distribuição das concessionárias. Então, eu tinha que fazer interface com a França para explicar as nossas particularidades aqui, para que eles adaptassem o sistema para a gente chegar aqui. Né? Então, primeiro foi veículo, depois fiz a mesma coisa com peças,
com os sistemas que faziam a gestão das concessionárias, né, quais são os funcionários e tal, e comecei com todo um processo dos sistemas do comércio. Logo depois, como eu sempre tinha trabalhado aí mais na área comercial, a área industrial é uma área que eu não conhecia. E então eu pedi para o meu chefe na época que eu gostaria de ir para a área industrial, cuidar dos sistemas de produção. E foi aí que eu comecei a entender todo o processo fabril, né? O planejamento da produção primeiro, depois toda a documentação de todas as peças, o processo, né? Toda a parte de processo, a parte de engenharia e os sistemas que a gente deveria implementar aqui. E foi super interessante porque eu pude, além de implementar o sistema, né, ajudar o pessoal das áreas de negócio, né, com uma pequena equipe lá, com ajuda da França, cada vez vinha um para cá, mas eu era a pessoa que fazia a integração, né, explicava para eles lá como é que deveria funcionar aqui, né, as regras e tal, e eles me explicavam o funcionamento do sistema e a gente ia adaptando aqui para fazer funcionar aqui na América Latina. Não, não era na América Latina, primeiro era do Brasil, né? E implementamos aqui no Brasil e a fábrica em 98 pôde rodar. Né? Aí, beleza, a fábrica rodando, já com os novos processos, acho que foram mais ou menos 32 sistemas que a gente implementados. Um projeto bem grande, né? Um projeto desafiador, né? Com muitos interlocutores das áreas de negócio, né? Tanto do processo de fabricação, de qualidade, de distribuição, de marketing, né? Interação com as concessionárias e tal. E então a fábrica começou a rodar. Em 99 e 2000, eu comecei a trabalhar na parte de integrar as concessionárias para que a concessionária pudesse fazer o pedido para ir para a fábrica, para que a fábrica conseguisse, a partir do pedido da concessionária, produzir o carro. Então, eram 8 semanas antes da produção, a concessionária tinha que falar que carro que ela queria. E aí, a gente só produzia os carros que ela tinha pedido. Né? E então, foi esse o desafio. Né? Depois, dali, a gente implementou em todas as concessionárias, então viajamos novamente aí para algumas capitais, juntávamos as concessionárias próximas e fazíamos a formação deles. Então foi bem interessante. Aí até fiquei na França um tempo, né? Em 2001 eu fui para lá, então fui convidado para ir para lá para trabalhar com sistemas de CRM, né? Para juntar, ter uma visão única do cliente lá fora, porque eu tinha o sistema de garantia que tinha uma visão cliente, o sistema de telemarketing tinha uma base de clientes, o sistema de vendas tinha uma base de clientes, mas não tinha um lugar onde eu tinha uma visão única, né, de todos os contatos que o cliente teve com a marca. Então eu fui para lá para liderar o primeiro projeto de CRM na Renault, e fiquei lá, eram 3 anos, e o objetivo era implementar na Bélgica, primeiro país. Então implementei lá, foi uma super experiência com linguagens mais modernas, trabalhei com Siebel, com equipes de desenvolvimento externos, tal. Foi bem interessante porque eu tinha uma equipe grande, né, que trabalhava lá. Passaram-se os 3 anos, aí estava na hora de eu voltar para o Brasil, né, porque era uma expatriação de 3 anos. Mas a situação aqui no Brasil na época não estava assim muito boa, então eles me aconselharam a pegar uma outra missão lá. Entendi. Na França. E o que faltava dentro da minha experiência profissional era alguma coisa um pouco mais próxima da parte operacional. Né? Então, tinha uma fábrica que chamava Choisy-le-Roi, ali pertinho de Paris, e que fazia motores, caixas de câmbio e uma atividade de recondicionamento de motor. Que legal. E então eu fui para essa fábrica ser responsável pela parte de IT, de toda ela, né? E aí eu comecei a ver sistemas de incidente, né? A gestão do chão de fábrica, né? No dia a dia sendo responsável do processo, né? Os telefones, né? E aí eu sentava foi a primeira vez que eu sentei num comitê de direção, sendo responsável da função IS/IT perante aquela fábrica, né? Uma super experiência, tal. Fiquei lá 4 anos e quase próximo ali de fechar os 4 anos, que foi final de 2008. Então, fiquei de 2001
né, que eu fui para a França até 2008 com duas missões. Uhum. Eu tive uma filha lá, Uhum. né? A minha primeira filha nasceu lá e minha esposa é filha única. Então a gente decidiu que queríamos fazer com que ela pudesse compartilhar mais com os avós, tá? Voltamos e aí eu assumi aqui como gerente geral da América Latina, Uhum. com o objetivo da gente evitar duplicação de atividade entre os diversos países. Porque cada Entendi. país antes reportava para a França. Uhum. E aí criaram a região América Latina. Uhum. E aí quando eu voltei, o CIO da época, né, ele falou, Ângelo, temos que ver como é que a gente consegue trazer sinergia entre os países aqui para evitar duplicidade e fazer uma redução dos custos operacionais para a gente ser cada vez mais competitivos. Enxugar a informação. Isso aí. E homogeneizar os processos. Uhum. Né? Padrão, né? E então eu fiz isso. Aí em 2010 ele decidiu pegar 2009 ele decidiu pegar uma aposentadoria, um plano de aposentadoria lá na França. Ele era expatriado. E aí em 2010 eu assumi como Latam, né? Meu primeiro desafio. Eu tinha 36 anos na época, então acho que eu fui um dos mais jovens aqui diretores da Renault a assumir uma posição de diretor aqui, né? Uhum. Uma baita de uma responsabilidade nas costas, né? E eu tinha muito receio de não estar à altura, né? Uhum. Mas aí fomos fazendo o trabalho junto com a equipe, né? Eu sempre tive uma postura bastante colaborativa né? Nunca me coloquei numa posição de que eu sei tudo, e a gente foi construindo, né, os processos dentro da organização, visando uma melhoria aí dos processos operacionais, trazer mais eficiência e estar próximo das áreas de negócio, né? Uhum. E foi nessa tocada, né, que fiquei aí 12 anos, então agora vou assumir um novo desafio, mas dentro desse meu último momento aqui, né, a gente começou a trabalhar bastante em cima da transformação digital, né, como é que a gente conseguiria agregar valor às áreas de negócio, né, e ser menos o que a gente brinca de garçom, né? Uhum. A área de negócio me pede uma coisa, a gente vai lá, né, chama os nossos parceiros, constrói e entrega. Uhum. Né? Então a gente era quase um fornecedor interno de soluções, mas sem muito valor agregado, porque normalmente a gente subcontratava essas atividades de desenvolvimento. Né? Então você era um intermediário, Uhum. e quando a gente vai dentro do Lean, etc., é uma atividade de não valor agregado. Né? Uhum. Então era uma coisa que nunca me descia muito bem. Né? Então, como é que a gente consegue ser mais relevante e está se antecipando, sendo proativo, né? Como é que a gente enxerga, né? Porque a gente tinha a possibilidade de enxergar o processo rodando. Uhum. E aí, nós, como devemos ser ali especialistas em tecnologia, verificar como é que a gente consegue fazer com que a vida ou aquele processo daquele conjunto de pessoas possa ser um pouco melhor, possa ser menos duro, né? Mais eficiente, e que eles possam usar o melhor do potencial deles. Né? Então, esse vem sendo o meu desafio, né? Que através de conceitos ou de ferramentas tecnológicas, tentar facilitar um pouco a vida das pessoas. Né? Até brinco bastante com o meu pessoal. Eu falo, quando você está sentado na mesa, né, junto com uma série de pessoas ali, que você tem um dos teus pares, né, ou amigos que está sendo altamente criticado ali por alguma coisa, é uma super oportunidade para nós. Uhum. Né? Porque pode ser que ele não tenha à mão dele as informações ou o processo como ele gostaria ou como deveria. Uhum. Então, ali a gente tem uma oportunidade de melhora, né, para que a gente possa ajudá-lo a não ser mais criticado ou não ter mais reclamações do chefe perante a ele, né? Uhum. Mas aí, bem se colocando no nosso lugar, a responsabilidade era dele e a gente tem que ver como é que a gente consegue tá ajudando, né? Porque o propósito nosso tem que ser da gente fazer com que a empresa cresça, né? Mais do que não quero saber a minha posição, não,
como é que a gente consegue trabalhar num âmbito colaborativo, fazendo com que, através da tecnologia, a gente seja mais eficiente, né? Buscando ali um pouco essa linha. E é assim que a gente vem vivendo aí a transformação, né, dos nossos negócios, especulando o que está acontecendo, né? Até brinco bastante. Eu falo, pessoal, a gente tem que ter um olho dentro de casa, né, no nosso processo, e um olho na tecnologia. Né? Então a gente tem que olhar dos dois lados. Então e aí a gente vê quando é que esta tecnologia, né, ou aquela tecnologia, ela tem sentido a gente aplicar aqui para ajudar aquela pessoa. Vai ter horas que vai funcionar, né, e vai ter horas que não, né? E por razões, às vezes vai funcionar porque a pessoa, o interlocutor na nossa frente, tem um bom nível de maturidade e coloca os esforços para que aconteça, e talvez uma mesma solução para uma outra pessoa não funcione. Né? Então, são aprendizados que a gente vai tendo que o nível de maturidade de cada pessoa é diferente. Né? Então, é muito difícil a gente falar assim, como é que a Renault está em relação à digitalização ou à transformação. A Renault é muito ampla, né? Mas o que a gente pôde analisar é que a supply chain ou a fabricação, com esse gestor, a gente conseguiu avançar bastante. Entendi. Aí esta pessoa eventualmente foi promovida ou vai para outro lugar e vem um outro, a gente já viu que muitas vezes a gente volta para trás algumas casinhas e tem que ali trabalhar tudo novamente para a gente conquistar e ir mais longe. E une a transformação digital com esses grandes desafios humanos, de competências humanas, no caso. Sim, e aí é justamente isso. Eu acho que eu falei no início, né, que por que eu decidi, num determinado momento, fazer gestão de pessoas. A parte técnica, cada vez mais, no meu ponto de vista, ela vira commodity. Agora, como é você entender as pessoas, né, onde o soft skill começa a ser super chave para você fazer conexões, para você criar pontes, para você criar relacionamentos duradouros que eles podem ter um resultado para a organização que é muito mais eficiente. Né? Porque desenvolvedor na linguagem A, B, ou C ou D, você consegue encontrar de um monte no mercado. Agora, você ter um gestor, ou você ser um gestor que é capaz de analisar como é que o Lucas se motiva, o que ele gosta de fazer, né? Como é que ele reage frente a desafios. Ele é a pessoa que é um desbravador ou ele é mais um fazendeiro? Né? As organizações precisam dos dois, mas tem pessoas que têm um perfil mais desbravador, né? Que vão e tal, e não sei o que lá, e querem inovar, querem fazer assim. Agora, tem outros que são mais fazendeiros, gostam de fazer a coisa, crescer. E está errado um do outro? Não. Não. Personalidade, são né? Personalidade, são jeito, né? Deixando bem... não existe o certo, não tem errado. As pessoas funcionam, né, de formas distintas. E eu falo que uma das coisas mais importantes para nós é a gente conseguir, aos poucos, ir fazendo essas leituras para estar na mesma... estar conversando com os nossos interlocutores da melhor forma. Né? Porque o intuito, o que é no final? É colaborar. É verificar como é que esta tecnologia, como esta melhora num processo, ou como é que a gente, em conjunto, né, consegue ir mais longe. Né? Na teoria, parece bem simples, mas no dia a dia, pessoas são difíceis, são complicadas. Né? E aí tem os seus egos, as suas personalidades, né? E às vezes ninguém gosta de que você coloque o dedo na ferida e fala, não, você está fazendo errado aqui, ou você poderia estar fazendo muito melhor ali, etc. Cara, ninguém quer saber, né? Nem mesmo nós, por exemplo, da TI, quando vem alguém de fora, dependendo da forma como é colocada a coisa, você fala, cara, isso aqui não é problema seu, isso aqui é problema meu, né? Cuida lá da tua área que eu cuido da minha. E você, cada um cuida da sua casa. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se você não souber a forma como se colocar ou a forma como você vai poder ajudar e a outra pessoa também não tiver ali a abertura, a liberdade de querer fazer a coisa junta, não vai. É. Então,
eu falo, cada vez mais a gente está tendo que ser psicólogo, ou soft skill está sendo muito, muito importante para a gente deixar de ser um provedor de serviços ou de atividade interna para ser um parceiro de negócios. Tá trabalhando em conjunto, não é você que é mais importante. Nós dois, eu preciso de você e você precisa da gente. Né? É uma via de mão dupla, né? E aí tem sempre aquela história, né? Duas pessoas pensam melhor do que uma. Né? Aí é a tal da inteligência coletiva. Como é que a gente faz para que, frente a um problema, a gente coloque na mesa e verifica o que você acha, o que você acha, como é que você faria, e etc. E a gente fazer a compilação, quer dizer, a gente passa a trabalhar com um modo de gestão que ele é iterativo. Né? E para mim isso foi uma das belezas. O João Newton gosta bastante, acho que ele já esteve aqui. Joa é sensacional. Grande abraço, Joa. É isso aí. Né, a gestão do amanhã, como é que vão ser os líderes da manhã, né? Como é que ele fala bem, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar dos resultados lá na frente, né? Então é super importante aí a forma pela qual a gente obtém os nossos resultados. E fazer com que a gente consiga utilizar o potencial de cada um, sabe? Na teoria é lindo, parece assim, é dito popular de gestor, etc. Mas quando você está no dia a dia, para você conseguir evitar que o cara faça o que você pede para ele fazer, e sim, como você faria? Né? Porque quando você vai subindo e vai conhecendo os níveis da organização, você tem a sua própria forma ali eu faria isso desta forma. Então a gente tem que se segurar para não chegar e falar, Lucas, faça assim, 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 assado. Porque o resultado depois vai ser seu ou vai ser meu? Você simplesmente executou o quanto eu estou te desenvolvendo. Né? O quanto você está aprendendo para... Então, quer dizer, por mais que eu saiba o resultado, pode ser que eu não tenha uma outra forma. Né? Da gente pensar, da gente ser, da gente agir para obter outros resultados. Então, nós como líderes, a gente também tem que ter a humildade de poder escutar, né? Cuidando do quê? Para você não fazer o up delegation. Né? Inverter os valores, os papéis, no caso, não os valores, os papéis. A responsabilidade é tua e não minha. Sim. Quem tem que decidir é você. Eu posso verificar ou posso te dar opiniões se é para lá ou para cá, mas o resultado é o seu. Não me faça up delegation, né? Não faz a delegação para cima. Né? Você é nosso representante aqui, você tem que nos guiar para o melhor caminho. Eu posso, através da minha visão de organização, através do meu conhecimento, colocar algumas opiniões para que você dá o caminho das pedras, né? E nem não necessariamente é o como fazer, mas Sim. Você analisou tal coisa, você verificou tal coisa, tal. Algumas perguntas chaves para saber se talvez eu tenha alguma informação ali mais política ou alguma coisa que possa te ajudar. Mas o propósito, cada vez mais, a gente está empoderando o nível mais baixo da organização, que é onde estão os problemas. Sim. Muitas vezes, na linha de produção, o cara que está fazendo, ele tem uma super ideia. Mas o que acontece? Muitas vezes, os gestores, eles bloqueiam ali a liberdade ou a ideia, né? Assim, a possibilidade do cara estar propondo alguma coisa. Né? Então, este paradigma aí da gente estar mudando a forma como a gente atua com as organizações, com as pessoas, com os grupos, etc., eu acho, na minha opinião, é um dos pontos, acho que, chaves, sabe? Para a gente ter organizações cada vez mais performantes. Né? Competitivas, né? O mercado está pedindo isso, né? Então, só com a colaboração entre áreas, então, quer dizer, a gente está vendo que as organizações antes eram muito verticalizadas. Tinha a área de finanças, a área de controle de gestão, a área de TI, a área de qualidade. Cada vez mais a gente está vendo que
isso é menos importante. O que é mais importante são os processos. Uhum. Né? Um processo começa numa área e vai permeando a organização. O que nos interessa é qual a eficiência deste processo. Não adianta falar, não, e quando chegou na TI, eu fiz super rápido e entreguei para outra área. O problema foi da outra área. No final, não importa de quem é o problema. É a empresa, no final, que não está sendo eficiente. Né? Até, num determinado momento, a gente fez um challenge dentro de casa para fazer a entrega do PC ao colaborador. O primeiro colaborador quando ele entra. Né? E a gente tinha lá um prazo de 3 dias para poder entregar o computador para o colaborador que entra. E a gente tem um processo para isso, né? Como na indústria automotiva ou indústria de forma geral, a gente tem processo para tudo. Né? Tudo. Porque temos que respeitar uma série de regras, exigências, né? Para a coisa estar dentro de um... Só cresce com o processo. Então, quer dizer, o nosso processo é você vai lá, preenche o catálogo de produtos e serviços, tal, e depois de tal dia, tal. Muitas vezes o que acontecia? A pessoa do recursos humanos, ou a secretária da área, etc., a pessoa chegava, prazer, você é o Lucas? Legal, Lucas. Mas e o PC do Lucas? Esquecemos, não pedimos. Aí pede para a TI, aí a TI tem 3 dias para entregar. Como que é o nome daquela salinha que tem lá perto do R1, cara? A agência, acho. A agência. Então, mas tem um nome, Algar? Algar, né? Acho que é Algar. Algar é o nome da empresa. Da empresa. Né? Da empresa que presta ali serviços para nós. Né? Algar, sinal, isso mesmo. A gente está bem contente com eles. Legal. Então, o que acontece? O que a gente começou a ver, né? Fizemos um grupinho ali, temos que otimizar e trazer valor para a organização. O Lucas foi contratado e ele precisa, no dia a dia dele, de um PC para trabalhar. Enquanto ele não recebeu o PC, ele não está performando. Não está fazendo sua atividade. Quanto é que ele ganha? Qual que é o valor por dia? Por hora. Por hora. Então, quer dizer que a gente está fazendo com que o Lucas, não importa a culpa de quem, mas ele vai ficar 3 dias ou até 3 dias não sendo produtivo, né? Porque ele não tem um PC. Porque alguém esqueceu. Né? E a gente, nós cumprimos o nosso SLA, né? O nosso contrato. Eu entreguei em 3 dias. Agora, será que a gente não consegue fazer nada um pouco mais automatizado para... A pessoa não entra do dia para a noite e sem ter passado por todo um crivo, né? Dentro do RH, etc. Por um processo. Será que a gente não pode pegar essa informação diretamente no sistema? Porque quando o Lucas foi contratado, ele não teve que apresentar a documentação dele, etc. Ok, você foi validado, Lucas, tal, você vai começar segunda-feira. Né? Ou quando é que você pode começar? Então eu coloco esses dados dentro do sistema de recursos humanos. Será que eu não tenho como me antecipar e pegar esses dados de lá para evitar que a secretária faça não sei o que lá? Pedido. Então, a gente lançou um challenge dentro de casa, né? Os próprios colaboradores, né? Quando eu falei, nosso objetivo é entregar valor. Como é que a gente consegue entregar valor? Né? E uma das ideias ali de um dos nossos colaboradores foi, temos que entregar o PC no Next Business Day, né? Ou no dia que a pessoa... Primeiro era Next Business Day, né? O primeiro dia útil depois que a pessoa entrasse, e depois era no dia. Porque a gente pode pegar essa informação de lá, independente se a RH esqueceu, se a secretária, etc. Não importa. Você já se antecipou ao problema. Né? A falha, né? Como é que a gente consegue fazer com que todas as áreas sejam efetivas, né? Sem você falar assim, não é minha culpa, não é minha culpa. Cara, é culpa da empresa, né? Sim. E você, enquanto colaborador da empresa, você tem ali a obrigação de ajudar o todo, né? Então, vamos acabar com essa história desse silo. Não, até aqui é meu. Como é que a gente consegue fazer para otimizar o processo? Então, é esse tipo de mindset que eu acho que cada vez mais vai fazer com que a gente seja mais eficiente dentro das organizações. Né? Show de bola, legal. Até você se antecipou uma das minhas perguntas, né? Que era a minha visão de você como um gestor, mas depois a gente vai voltar nesse tema aí. Eu achei, resgatando lá do começo, né? Que você comentou ali de... até porque nisso nós tivemos uma experiência profissional, a minha não foi tão longa, tão numa escala, né? Foi bem menor, bem mais curta do que a tua, né? Na indústria. Mas eu tive esse relacionamento também em concessionário, eu trabalhei em concessionária, e aí depois eu fui para a indústria. E aí, o que eu percebi? Até no Motor e Mentor Experience, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril,
nós iremos tratar sobre isso, que existe uma lacuna muito grande entre a indústria e a concessionária. Porque eu via que as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar lá no processo de fábrica não faziam nem ideia do que estava acontecendo lá no cliente final. Sendo que o cliente final, o consumidor final, não é o nosso primeiro cliente. O nosso primeiro cliente, igual você falou, as pessoas da concessionária traziam os problemas para a fábrica e vocês eram garçons resolvendo os problemas. Então, o primeiro cliente é o concessionário. E aí, depois, a consequência da tua prestação de serviço para o concessionário vai ser consequência do cliente, né? Achei bem legal essa tua visão de entender do processo para como você poderia impactar o cliente final na tua experiência. Show de bola. Isso aí foi uma... aos poucos a gente vai descobrindo as coisas, né? Sim. Eu acho que faz parte e é bem legal isso, né? Eu lembro até, por exemplo, até falando com hoje o presidente da Renault Brasil, na época ele cuidava da parte de vendas e tal. O Gondo. Uhum. A gente fazia sistemas para o concessionário sem perguntar para ele, sempre com a visão da montadora. A gente fazia as coisas para querer controlar ou ter as informações do que acontecia na ponta. Mas a gente, na época, não estava preocupado se esta ferramenta ou esta solução iria ajudar o cara a ser mais eficiente na ponta. Porque ele trata com os nossos diamantes, os nossos clientes. A gente não tinha essa possibilidade, né, de tá falando com os nossos clientes. Quem fala com eles? Os concessionários, né? E aí o Gondo falou uma vez, né, na sala dele, né, ele falou assim: Ângelo, temos que ver se esta solução que a gente está implementando, além de nos ajudar, ela também ajuda o cliente, o concessionário a ter uma melhor visibilidade, a conhecer melhor o cliente, a saber se ele está indo na boa direção, ou não só ver o interesse nosso da montadora, e sim o interesse também deles, né, porque para eles comprarem ideia e fazer a coisa acontecer, tem que ser benéfico para eles. Sim. Né? E é uma coisa simples, mas tem tudo a ver, né? Que tem total resultado, né? E aí, depois criamos mais para frente, né? Criamos uma comissão de TI dentro com as concessionárias, né? Para a gente colocar as propostas de software que a gente tinha e ter o feedback deles. Sim. Né? Isso aqui é bom, tal, ou vai ser ruim, ou aqui, porque quais são as suas intenções? Para conseguir estabelecer relações de ganha-ganha com eles. Né? Porque o interesse é mútuo. Né? Eu preciso passar os carros para a concessionária para que ela consiga entregar esses carros para o cliente final. Sim. Né? E ela tem que entregar da melhor forma, né? Tem que ter carros de qualidade, ela tem que conhecer o cliente, ela tem que ter os dados importantes ali para poder fazer a gestão do pós-venda, etc. Então, são necessidades dela, né? E, por sua vez, nós, enquanto montadoras, também temos necessidade de saber quantos clientes baixaram do showroom, quantos pedidos de venda, quantos, né, para saber, será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? O nosso carro está tendo a atratividade necessária? O perfil do consumidor está mudando? Ele está indo menos na concessionária? Né? Fomos aí o primeiro país a fazer vendas de veículos pela internet em 2018. Né? A França ainda não entende até hoje como é que a gente conseguiu isso. O brasileiro vai lá e compra um bem, né, com os valores que a gente sabe que custa um carro aqui, pela internet. Faz o financiamento, etc. e compra pela internet. Né? Eles não entendem. Né? E realmente foi um paradigma. Né? Foi uma coisa que nem a gente sabia que ia funcionar. Que ia dar certo. Aí foi uma visão do nosso presidente da América Latina aqui, Luiz Pedrucci, que legal. Num determinado momento, no nosso lançamento do Kwid, né, a gente precisou lançar o Kwid, lançamos um pouco antes da gente ter o carro físico, e demos a possibilidade das pessoas reservarem o carro, né, pagando ali R$500, R$1.000, não me lembro o valor certinho. E a gente viu que o pessoal começava, a gente estava esperando vender X, né, X pessoas fizessem ali o depósito inicial, né, via cartão de crédito e tal, da reserva do carro,
E foi, sei lá, 3x, 4x. Puta, que maravilha, né? cara. Então, quer dizer, muito mais. Aí o Pedrucci falou: opa, tem um negócio aqui. Vamos. Tem mercado. Tem mercado aqui. Eu tenho uma nova forma da gente conseguir trabalhar. E foi aí que, por exemplo, nós lançamos o e-commerce. Aí ele nos deu 6 meses para a gente fazer um e-commerce, né, de A a Z. Então, primeiro foi só estudando. E aí lançamos um e-commerce desde o momento que a gente fechou com uma solução técnica até a entrega em 45 dias. Foi recorde. Então fizemos, o que tinham 6 meses, fizeram em 45. Fizemos em 45 dias, aí fomos case, eu fui apresentar várias vezes aí com legal, pessoas da minha cara. equipe lá na SAP, usamos a solução da SAP, o Commerce Cloud da SAP, e fizemos uma solução e que, putz, cada vez mais vem vendendo veículos, né? A gente tem todo tipo de cliente, né? Tem os clientes que são mais adeptos à tecnologia e tem os que não gostam, né? E não querem saber de nada, né? E então que vão na concessionária, que compram lá, etc. Então a gente tem que conseguir ali estar atendendo aos diversos públicos, né? Ter uma gama de produto que você consiga abranger o maior número de pessoas possíveis, né? E aí tem a omnicanalidade que eles chamam agora, né? Você poder tratar os clientes nos seus diversos canais, né? Sim. A gente até tem projetos ali e tal de poder fazer a própria venda pelo próprio WhatsApp, né? O cara vai falando o que ele tem, o que ele quer, o carro que ele passa a placa, eu consigo saber qual carro que é, eu vejo quanto eu dou naquele carro, qual é a proposta de financiamento, tudo ali em chat, automaticamente, com inteligência artificial, tentando ajudar o cliente final, né, a conhecer melhor os nossos produtos, né, e comprar. Né? Muitas vezes, quando você vai comprar um carro, você sempre vai perguntar ali para os teus próximos o que você está achando, você acha o que você tem e tal, não sei o que lá. Então, raramente um cliente vai numa concessionária fazer um test drive sem conhecer nada do produto. Né? Sempre ele tem alguém, um amigo. Tem um case de sucesso. Ou ele vai procurar lá para ver se os clientes estão satisfeitos ou não com aquele veículo e tal. Então, nunca é do zero, como era lá para trás, né? Sim. Então, a tecnologia, a internet, as relações, né? Toda a parte de social vem cada vez mais agregando, né? E a gente faz isso também. Eu quero comprar agora um relógio novo de triatlon e tal. Então, eu fui olhar como é que é o novo tal da Garmin, que veio assim, assim, assado. O que estão falando? Se tá bom, se tá ruim, se compra agora, compra mais para frente. Cara, esse a nova forma, né, da gente... E além disso, essas estratégias de marketing, todas são válidas, né? A gente precisa atacar de todos os lados, com certeza. E uma que eu acho que é imprescindível. Eu gosto muito dessa frase, de que nós não precisamos de clientes que nos paguem. A gente precisa de clientes que nos propaguem. Porque... Que legal. Né? Porque, assim, principalmente agora com essa democratização digital... se você tem qualquer falha no teu processo e é percebido pelo teu cliente final lá, ele vai dispor aquilo ali, né? Então, a crítica, ela sai muito mais fácil do que o elogio, né? Claro. Então, quando a gente é elogiado, alguma coisa assim, igual você comentou, a questão do... Vamos trazer o exemplo pro relógio, né? Se você tiver qualquer amigo que compre antes, você pode pesquisar o que for. Se o teu amigo chegar e falar pra você, cara, eu comprei, eu testei e eu gostei, compra. Você vai comprar. Claro. Entendeu? E aí, além disso, por quê? Porque a gente prefere fazer negócios ou com amigos ou escutar amigos que já tenham feito aquele negócio, né? E aí a decisão se torna muito mais fácil, né? Então, isso que você falou é muito interessante mesmo. Show de bola. E nos conta aí nessa jornada toda, né? Desde da Sharp, do Itaú, lá, agora como CIO aí na Renault. Qual foi teu maior desafio profissional, cara? Que mais, assim, você pensou, e agora? Pra onde eu vou? Olha, eu tive, acho que, alguns momentos que, para mim, foram bastante desafiantes. Né? Eu acho que o primeiro mesmo foi ali a hora que eu precisava entender os processos de fabricação, sabendo que eu nem conhecia nada, para implementar os sistemas para a fábrica conseguir funcionar e ser mais eficiente na época. Então, ali veio um grande peso nas costas que eu falei, cara, eu nunca mexi com sistemas
não conheço o processo fabril, né? Então foi um momento que eu tive que estudar bastante, né? A parte de MRP, de fazer os pedidos das peças. Eu tive que estudar muito o que era um processo de manufatura, né? Onde eu tenho que explodir os carros, a importância das documentações, né? A importância ali da gente ser rigoroso, né? Nos detalhes. Eu sempre tinha trabalhado mais com o lado comercial, eu brinco, né? com o meu pessoal falando que 1 mais 1 para o pessoal do industrial dá 1,000. Agora, 1 mais 1 para o comércio, ele dá o número que tem que dar no momento. Pode dar 3, pode dar... tudo depende de como é que você coloca, tal, porque tem muita subjetividade ali, tem muita coisa, né, que você coloca. Tal. 1 centavo, né, em produção vale muito o esforço, né, de toda a equipe para buscar aquilo lá, enquanto às vezes a gente... vamos dizer assim, não vou falar o rigor, porque o rigor não é, eles também sem rigor, mas são, não sei se outras unidades de medidas, né, que é feita frente ao marketing, frente ao comércio e tal. Então é um pouco diferente, então eu aprendi um pouco a importância do rigor, né, do respeito dos prazos, do planejamento, tal. Exatidão do negócio. A exatidão, você falar o que vai fazer e fazer aquilo que você falou, né? E não ficar não, mas sabe, tá? O importante é você conseguir fazer, apesar do que ficar encontrando desculpas para explicar o porquê que você não fez. Né? Hoje, no final das contas, o que importa para nós qual foi a tua participação para a gente conseguir chegar naquele resultado. Não quero saber quais os problemas. Você é pago para resolver ou para conseguir fazer tal tipo de coisa, né? Eu estou aqui para te auxiliar, para tirar as coisas da frente. Agora, use do teu melhor potencial para a gente conseguir chegar no resultado final, né? E depois a gente vai juntos comemorar, né? Do que ficar, não, mas eu não fiz por causa disso. A gente tem milhões de razões para culpar outros, etc. Né? Eu tenho uma pessoa dentro da equipe também, que é o Edson Giesel, né? Que ele usa bastante a expressão, né? O que eu posso fazer? Qual que é a minha participação para que a gente consiga reverter a situação? Não começar a falar, não, mas por causa do fulano, a empresa é complicada. Quem que é a empresa? A empresa somos nós. Né? O que eu posso fazer no meu para influenciar, para começar a influenciar o todo, para que a gente começar a ser agentes de mudança, né? Foi assim que a gente começou, por exemplo, o nosso programa de inovação, acho que foi em 2012. Era um programa de inovação na época, e quando eu consultava o mercado, né, como é que a gente vai fazer um programa de inovação e tal? Não, inovação não é para TI. TI é uma cadeira que tem que estar dentro, né, do grupo de inovação. Tem que ter uma pessoa da engenharia, tem que ter uma pessoa da fabricação, tal, e TI uma cadeira. Mas se a gente ficasse esperando todo este povo tá no mesmo nível de maturidade para montar um comitê de inovação, a gente nunca ia sair do lugar. Eu falei, bom, nós temos aqui a oportunidade de conhecer os processos da organização. Né? Temos ali que estar e temos que ver como é que a gente consegue ser proativo para isso. Então, vamos estimular o nosso pessoal dentro da TI a verificar que ideias ou como é que a gente pode trazer inovação para dentro de casa. Vamos olhar para fora. Né? Vamos fazer benchmark. E isso tem que ser uma constante. Porque olhando para fora você se inspira, você começa a ver, olha como o Boticário fez tal coisa, olha uma outra indústria, como é que ela está fazendo tal coisa. Você se inspira com o que está acontecendo e aí você vê como é que você consegue trazer aquilo para a tua realidade. Né? Os benchmarks, olhando uma abertura de cabeça que nós tivemos gigantesca, foi quando a gente começamos a olhar as startups. Né? A forma como eles trabalham, as soluções, né? E aí um outro desafio era como é que a gente traz eles para dentro de casa em processos simplificados, né? Porque qual que é o balanço dos últimos 3 anos numa startup? O cara mal consegue ali, né? Fazer, tem pequenos clientes e tal.
super de um potencial, mas ele precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Sim, sim. Então, quais são os processos dentro de casa que a gente conseguiria utilizar aquela solução para ter a solução do ganha-ganha, né? Ou seja, onde é que ele consegue nos beneficiar e a gente consegue ajudar eles, né? De forma conjunta. Então, este ganha-ganha sempre foi, cada vez mais está sendo super importante. Por isso que a gente fala, olhe para fora, né? Traga as ideias. Né? Até um determinado momento, eu tive que colocar na entrevista individual de cada gestor meu que cada colaborador deles tinha que trazer 2 ideias de inovação. Que legal, cara. Né? Então, no começo veio de tudo. Brainstorm. Tá? No começo veio de tudo. Né? E aí a gente viu que era um processo de amadurecimento. No começo era quase uma caixinha de sugestões, sabe? Porque as pessoas traziam as ideias mais loucas do mundo e, ok, tinha muito sentido, etc., mas algumas custavam demais, outras não tinham valor para o negócio, outras a gente questionava, será que isso aqui não está dentro das atividades do fulano? Ele está colocando aqui, mas era a atividade dele fazer, né? Ou, sei lá, alguém de infra, se entregou. Vamos colocar um outro servidor XPTO que vai fazer assim, assim, assado, tal, e vai trazer não sei quanta eficiência. O cara era responsável da parte de servidor. Será que isso aqui não está dentro das suas atividades e que não é uma inovação? A gente começou a ter comitês julgadores para saber o quanto isso era realmente responsabilidade da pessoa ou não. E aí passamos aquele ano, fizemos, né? Aí o segundo ano foi tirar as ideias do papel. Ok, tinha um monte de ideia ali, mas e aí? Resultado. Né? A empresa precisa de resultado. Aí começamos a implementar uma série daquelas ideias. Chegou no final, implementamos ali 60, 70, algumas precisavam de dinheiro, eu ia lá, investia, tal, colocava o dinheiro e tal. Mas como é que a gente conseguiria ser relevante perante o negócio? Não adianta fazer um monte de implementar um monte de ideias de inovação e etc., que o business não reconhece. E aí o terceiro ano, 3 anos, a gente colocou que a gente tinha que entregar 10 milhões de euros em valor para o negócio. Então, quer dizer, mais do que a ideia, como é que a gente consegue trazer valor através de solução. Poderia ser uma redução de custo para a área, uma melhora de uma eficiência, ou o cost avoidance, que a gente chama. Né? Se fizer tal coisa, amanhã não vou mais precisar gastar tal coisa. Né? Então, era esse custo que a gente trazia aqui. Mas, mais do que isso, é validado pelo controle de gestão. Porque a gente falar quanto é que vale, ou com uma pessoa da área de negócio que quer que a coisa seja feita, é fácil. Agora, eu tenho que ter alguém que seja neutro falando que, ok, esse valor... E aí a gente tinha colocado o objetivo de entregar no primeiro ano, eu acho que foi 5 ou 7 milhões de euros, ali de ideias, né, que aportam valor para o negócio. E no primeiro ano a gente trouxe 13. Meu Deus. Mas tivemos ali uma metodologia que chama 4DX, né, as 4 disciplinas para execução, onde a gente começou a fazer um follow-up. Esta ideia vai aportar? Vai mexer o ponteiro? A gente fala, vai mexer o ponteiro das ideias que a gente tem que chegar? Temos que chegar nos 5 ou 7 milhões. Né? E se não, a gente tinha, nós mesmos, a gente, não era o Ângelo que decidia, era todo a mundo equipe, ali, cara. O trabalho sinergia, aquilo que você comentou no começo, né? Trabalhando em equipe. A gente tem que ter um objetivo em conjunto. Como é que a gente vai levar a TI para ser mais relevante para o negócio se a gente não consegue mostrar o valor que ela traz? Né? E aí tinha aqueles, não, mas sem a TI a área não funciona, nenhuma máquina funciona, nenhum carro produz. Mas aí vem naquela discussão sem fim, qual órgão do corpo humano é mais importante? Cara, a gente precisa de todos. Né? Sem cérebro a coisa não funciona, sem coração o negócio não funciona. Cara, cada um tem uma responsabilidade no todo. Né? Sem finanças, sem a parte de manufatura. Cara, não dá, isso é básico. Vai chutar o sofá para você entender a importância de um dedinho aí. Cada um tem a sua importância ali no todo, né? Então eu falei, não, isso aí não para mim o que importa é o que a gente está agregando, né? E para a gente ser relevante, para a gente ser considerado cada vez mais parceiro de negócio e não uma função de suporte à fabricação, à produção,
e ser uma área de negócio que agrega, que traz soluções, a gente tem que mostrar qual é o valor, né? E aí foi no momento, acho que foi 2019? Não, 17. Bom, teve um plano da Renault que a Renault estava começando a fazer o plano de transformação digital. E nesse plano de transformação digital, o CIO global falou, olha, nós como TI, em 3 anos, a gente tem que entregar 1 milhão de euros de ganhos para a organização, com exploração de dados, né, e com a transformação dos nossos negócios. E a gente representava 10% da Latam, representava 10% das vendas mundiais. E aí eu falei para o meu pessoal, o nosso desafio vai ser entregar 100 milhões. E essa era a meta global? A meta global era um bi. Um bi. Ah, tá, entendi. Um bi. E você tinha falado 1 mi. 1 milhão, não, 1 bilhão. Né? E aí eu falei, não, nós somos 10%, então a gente tem que entregar aqui 100 milhões, vamos dividir isso, vamos fazer a nossa parte. Sim. Né? E aí foi que a gente começou a fazer coisas que dessem valor. O primeiro ano ali foi, como eu falei, foi 13. O segundo, acho que foi 23 que a gente entregou. Depois foi 60 e talalá. Então, passamos do objetivo. Desculpa a pergunta, mas esse Claro. objetivo era em quanto tempo? 3 anos. Em 3 anos, 1 bi. Entendi. 3 anos, 1 bi a nível global. Eu falei, não, nós aqui vamos tentar. E aí eu falei, não importa se a gente está contribuindo em 1% ou 99%. O que importa é qual o valor que a gente está gerando para as áreas em conjunto, né? Porque tem coisas que a gente vai mais fundo, mas se a gente tiver uma participação, a gente conta. E aí foi a forma da gente, validada pelo controle de gestão, para a gente conseguir ir alavancando, né? Aprendendo, mobilizando o nosso pessoal. O que importa é mexer o ponteiro. Sim. Né? Não adianta a gente estar lá fazendo uma coisa super cool, super simples, mas se não mexe o ponteiro, né? Se não... A coisa não traz resultado. Tem coisa pior do que fazer alguma coisa que você não sabe o porquê está fazendo? Entendeu? Isso daí eu falo muito. Eu encontro todos os meus funcionários, na hora que eles entram, eu deixo eles passar um mês e aí eu encontro todos eles. Desde do estagiário até os terceiros que a gente contrata. Faço questão de falar com todos eles, conhecer, né? E é uma das coisas que eu falo não façam as coisas simplesmente porque pediram para fazer. Saiba o porquê está fazendo. Entenda o porquê e veja se você tem capacidade de melhorar, né? Você tem que saber também a hora de você baixar a cabeça, né? Porque tem coisas que é assim, tal. Você pode questionar, deve questionar, e eu sempre estimulo ali o pessoal a ser questionador, né? Sim. A gente não pode ser conformado, tem que ser um não conformado nato, né? Porque a partir do momento que você não está conformado, você vai questionar e saber como é que você consegue melhorar aquilo. Sim. Né? E para mim faz parte, né? Eu falei assim, aprendam, vão avançando, né? Mas questionem, tragam a participação de cada um. Não sejam marionetes. Sim. Né? Eu falo, não sejam marionetes dos seus chefes. Né? Tragam a contribuição individual, porque é assim que a gente vai conseguir criar um terreno mais fértil e a gente vai conseguir ir mais longe. Né? E você vai aprender. Eu falei, hoje vocês estão aqui na Renault, espero que fiquem bastante tempo, mas são coisas que você está colocando no seu backpack, né? Na sua mochila para a tua vida. Sim. Né? Até porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então eu falei, eu quero que vocês aprendam bastante, né? Para ver até onde a gente vai, como a gente vai, e vocês vão angariando esse conhecimento para a vida de vocês e sempre tem um bom equilíbrio entre o que vocês estão entregando e o que vocês estão aprendendo, né? Porque aí vem o aprendizado, enquanto está havendo aprendizado, a gente está evoluindo, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, etc. E o objetivo nosso tem que ser sempre, hoje eu preciso ser um pouquinho melhor que ontem. Né? Não sei se você já viu aquele... Tem na internet aí, 1 elevado a 1. Vai dar 1 elevado a 0, vai dar sempre 1, certo? 1 elevado a 0,01, que é 1%, todos os dias.
Em um ano você melhora aí, não lembro se é 35 alguma coisa, 37 alguma coisa. 1% melhor todos os dias significa que se no dia 1º de janeiro você se comprometer a executar algo 1% melhor todos os dias, no dia 31 de dezembro você vai ter se tornado 37 vezes melhor naquela coisa. Entendeu? Então, mas... a matemática não mente, né? Sim, parece bem simples, né? Mas a gente tem que se esforçar. Mas tem aí que entra aquilo isso. que você já tinha comentado antes. O ego é inimigo. É inimigo. Né? Isso que a gente comentou, de entender o porquê nós estamos fazendo, mas também, ao mesmo ponto, ser humildes e não ser cegos, de não nos deixar convencer do porquê. Porque tem gente que você vai chegar e vai falar, não, você precisa fazer isso por causa disso. Não, a pessoa vai arrumar 1001 motivos pra não fazer, se enganando, porque o ego dela tá afetando ela de não fazer aquilo ali, entendeu? Porque na cabeça dela ela criou uma fantasia. E aquela história, né? Isso eu brinco também bastante em casa, ou quando é com o meu pessoal. Não, tem que ter bom senso. Beleza, claro que tem que ter bom senso, todo mundo tem que ter bom senso. Se você pega uma sala com 5.000 pessoas e fala assim, levanta a mão aquele que não tem bom senso. Cara, ninguém levanta a mão. Todo mundo acha que tem bom senso. Sim. Né? Então, o bom senso é muito subjetivo também, né? Tem que colocar ali no contexto, ver, etc. e tal. Porque às vezes alguma coisa que é um pouco óbvia para você, o que é o bom senso para você, o outro não consegue enxergar com aquele mesmo prisma, com aquela mesma... E não é grave. Agora, a gente tem que tentar se colocar, não tem que ter empatia, né? Mas a empatia, também falo bastante isso, a empatia não com os meus olhos. Eu tenho que estar nos sapatos do Lucas, não com a cabeça do Ângelo, e sim como tentando ver como o Lucas, com a cabeça do Lucas, reagiria nesta situação. Sim. Porque aí eu consigo fazer um movimento de empatia, entender o porquê ele está agindo dessa ou daquela forma. Né? Porque eu me colocar como um Ângelo no seu sapato não é a mesma coisa. Né? Talvez a forma que a gente vai tá resolvendo, eu falo, não, mas é tão simples, é só fazer assim. É claro, eu estou dando uma de Ângelo no lugar do Lucas. Agora, qual o conhecimento do Lucas, qual é a situação do Lucas, como é que está a coisa ali, eu me colocar no lugar dele e tentar entender. Bom, ele não agiu assim, não foi por má vontade, né? Foi porque talvez faltou tal tipo de coisa, ou ele não tinha estas variáveis, essa e essa coisa, né? Aí você começa a dar feedbacks, ou você começa a construir um percurso de construção, né? Esta construção conjunta, né? Onde você está aberto a receber os feedbacks, está aberto a fazer essa troca de forma rica, né? Que a gente brinca também, né? Lá dentro de casa, né? O que é pior do que não ter um feedback negativo? É não ter feedback. É não ter feedback, não saber onde está errando. Se você tem um feedback negativo, você, dependendo da forma como for colocado, tal, você consegue falar, opa, aqui não fui bem, né? É aqui que eu preciso melhorar, aqui que eu tenho que fazer tal coisa, né? Agora, não ter, você não sabe, você vai continuar naquela mesma trajetória. Agora, os líderes, muitos deles não têm a habilidade de saber passar, né, esse feedback de forma assertiva, construtiva. Não vou falar que eu tenho habilidade, a gente sempre tenta exercitar para conseguir melhorar, né? Melhorando, né? O dia a dia, né? Aí, voltando à história da inovação que a gente estava falando, teve um momento que eu cheguei a falar o seguinte: o dia não vai ter mais do que 24 horas e o seu dia não vai ficar com menos carga. Então, se a gente não reservar um tempinho para fazer toda essa parte de inovação que a gente precisa, né, que é a parte importante, a gente nunca vai fazer, né? Porque o dia a dia sempre vai estar consumindo o teu 100%. Então, você tem que ser disciplinado, organizar. Então, a gente, por exemplo, num determinado momento, a gente estipulou que metade do dia da sexta-feira a gente ia trabalhar com processos de inovação, que era importante, porque tem o urgente e o importante, né? O urgente você vai tratar porque deadline, é urgente. Porque é urgente.
E o importante sempre fica para trás. Você sabe que eu preciso trabalhar. Puta, é super importante trabalhar com inovação para o futuro, para a gente ser mais não sei o que lá, tal. Mas não dá. Nunca dá. Não dá se você não reservar tempo para fazer isso. Priorizar, né? Priorizar, né? E eu até brinco, não tenho tempo. Tempo é uma questão de escolha e prioridade sua, né? Eu até brinco com a minha mulher, ela reclama comigo, né? Ela fala, não, você não priorizou tal tempo, não é que você não tem tempo. Assim como eu, assim como qualquer um. Como qualquer né? Essa atividade aqui não foi priorizada. E também, então a gente teve que fazer isso, né? Para que a gente falar, não, se a gente não fizer, a empresa ela é suficientemente inteligente para não deixar passar uma boa oportunidade. Então, o que acontece? Vão vir estas super empresas aí de mercado, vão vir aqui, vão lá do blá 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 nos diretores das áreas e eles vão fazer coisa que você poderia ter feito. Né? Aí você está perdendo espaço. Então, quer dizer, a transformação digital foi uma super oportunidade para nós de IT de sermos mais relevantes. Agora, tem aqueles que, entraram nessa oportunidade, super oportunidade, e aqueles que esperaram, não, eu não ganho para isso, ou não, é mais trabalho. Cara, né? E aí o que acontece? A empresa é um organismo inteligente, que ela vai olhar para fora, vai vir as empresas de consultoria, etc., e falar, cara, você tem que fazer assim, tem todo sentido, etc. É a tua oportunidade da gente estar junto ali, de estar fazendo a proximidade, estar construindo algo que pode ser grande, né? Em conjunto e aprendendo junto, né? Eu até falo, transformação digital, essa parte de dados, etc., é novo para nós também. Sim. De IT. Sim. Né? A gente tem que também estar... Se redescobrir, né? Justamente. A gente tem que também aprender a manipular os dados, a fazer correlações, etc. Eu fiz curso de Python recentemente. Olha que legal. Precisava fazer? Não, mas eu gosto de falar com as pessoas, né? Ali com o desenvolvedor, para saber se ele está usando tal coisa, por que não fazer tal outra coisa, né? Toda a parte de gestão de APIs, etc. Eu sei desenvolver, né? Porque eu gosto também e tal, mas eu não desenvolvo, mas para mim era importante eu conseguir falar na mesma língua. Entender do que o cara está falando, né? Para você, aquilo que você estava comentando, se colocar no lugar dele. Pois é. E aí eu falo, a gente só vai conseguir ter empresas realmente ali bastante eficientes a partir do momento que todo esse uso dessas novas tecnologias possam ser manipulados, etc., pelas áreas de negócio. Não pode ser um privilégio do pessoal de IT. Né? Porque quanto mais cedo ali os analistas das áreas de negócio, ou o gerente, ou o supervisor, ele souber fazer uma extração, fazer uma correlação de dados, conseguir ter um insight, ou começar a ter primeiras noções de inteligência artificial, etc., ele vai conseguir ser muito mais longe. Alavanca o próprio negócio, né? E a gente não vai ser gargalo. Tá? Quer dizer, se todo mundo começa a pedir coisas para nós, de IT, porque não sabe, etc., vira gargalo. Óbvio. Né? Então, não tem quórum de resolução, né? Aí a gente começou a fazer toda essa história de o que eles chamaram bastante, a Colômbia que começou isso dentro da minha organização, fazer os projetos de masters, que eles chamam, né? Fazer as próprias automações, os usuários mesmos, se juntando todas as semanas, explicando como fazer um robô para automatizar um processo, né? Para fazer os cursos lá de fazer dashboards, BI, etc., usar os dados que estão no nosso data lake. Então, a gente começou a criar um programa que também chama Data Citizen, que é cidadãos comuns das áreas de negócio que tiverem interesse e quiserem começar a entender a gestão dos dados, como é que ele faz, como é que ele deve fazer para ter os insights, etc., se juntam ali, tem uma série de reuniões. Que legal. E eles fazem ali, a gente descobriu coisas super legais com as ideias das próprias áreas, porque as dores que estão sentindo são eles, né? São eles. Então eles trazem ali, cara, tem essa dificuldade, essa aqui. E aí os especialistas estão lá junto, que não conhecem o negócio da Renault, mas tem um conhecimento profundo da tecnologia, né? Então ele fala, não, mas faz assim, faz assado, vai explicando e tal, e vai fazendo com que a gente chama data literacy, né? Que é
a parte da alfabetização das pessoas com dados, que vai ser o nosso futuro, né? Eu não digo nem o futuro, já é o Já nosso o presente, né? Já é a Muito nossa bem, realidade, isso né? aí, você tem razão. E eu até brinco falando assim, a hora que a gente começa a ter todo o conhecimento do nosso processo de fabricação ou de ingestão de notas, etc., você vai conseguir, vai descobrir uma nova empresa que você não conhecia. Uhum. Né? Através ali, você vai ver, putz, a gente não é eficiente aqui, a gente não é eficiente ali. Tal quantidade de vezes acontece tal coisa porque a máquina XPTO ou fulano, a gente vai ver a importância, né, das pessoas dentro de um processo de produção ou de um fluxo. Né? Uhum. Quando aquela pessoa sai de férias, descobre que a gente muda o nível ali e tal. Então, quer dizer, a gente começa, né, eu falo, o futuro nosso vai ser completamente ali dependente de dados. Né? Se a gente pega a indústria 4.0. A 4.0 nada mais é do que você recuperar todos esses dados de fabricação e, através de sensores, etc., e trazer eficiência, se antecipar os problemas, né, até o ponto da gente chegar no cliente final, né, de estar conseguindo antever ali as necessidades para estar fazendo todo o processo funcionar. Para fazer tudo isso que eu preciso, os dados todos. Uhum. De quem está fazendo, que hora, que peça, o fornecedor, conhecer a cadeia de supply chain estendida, né, os estoques antes deles chegarem aqui, para que a gente consiga ter o menos de desperdício possível. Né? Uhum. Você sabe que você trabalhou lá também, mas a gente produzia aí um veículo por minuto. Uhum. Cada minuto que passa, Carro. é um carro que está no final. Puf, puf, Cuspi puf. no carro, literalmente. Então, quer dizer, se eu tenho alguma falha, algum robô deixa de funcionar ou alguma coisa, eu estou perdendo. Cada minuto eu estou perdendo um carro no final. Uhum. Né? Então, é importante que a gente decida quando uma máquina tem que parar para fazer manutenção do que ela mesma, porque teve alguns gastos por si só. Então, aí a gente começa a buscar a eficiência do processo. Uhum. Né? Mas através do quê? Do conhecimento. Eu sei que às vezes é o som da máquina, às vezes é um desgaste de alguma coisa que a gente começa a descobrir, mas é no test and learn, ou muitas vezes os próprios fornecedores, né, ou produtores desses robôs e máquinas nos dão os elementos para a gente conseguir sair de uma manutenção condicional, né? Tá, então se acontecer tal coisa, você faz tal outra coisa. Para cada vez mais tá indo para uma manutenção preditiva. Uhum. Eu sei que tal coisa acontece a cada X vezes que acontece, então se eu vou ter que fazer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, uma operação aqui, porque eu sei que a máquina vai precisar, e aí vai. Uhum. Né? Então a gente consegue predizer o que pode acontecer mais para frente. Se a gente vai em cima do carro autônomo, né, que vai ser, está começando aqui, né, nos mercados brasileiros, mas a gente ainda não usa muito o conteúdo, né, do que acontece lá. Né? Também vai estar toda baseada em dados, né, para saber se o carro está funcionando corretamente, se quando a gente também entra nas cidades inteligentes, né, aí também vai ser a interação dos dados da cidade com os dados do veículo, com o dado do seu condutor naquele momento. Tudo é dado. Os processos administrativos, São né? dados. Todo também, quando é que a nota fiscal entra, quanto tempo demora e etc e tal, se a gente está ou não respeitando os processos, se tem fraude, o que é tudo isso? São dados. Né? Então, quer dizer... E os dados não mentem. Tá aí. Então, quer dizer, então a gente tem que capturar estas informações, capturar estes dados, né, tratá-los, verificar a sensorização onde ela tem que estar, para conseguir explorá-lo da melhor forma. Né? E que não é fácil. Né? A gente está começando, tem bastante coisa que a gente já pôs lá dentro do nosso data lake, etc., mas vai ser o futuro aí, que é a busca da eficiência, de uma experiência cliente melhor, que é um dos eixos da nossa transformação digital, né? É trazer uma experiência
única ao cliente Renault, né? Trazer eficiência a todo o nosso processo, seja ele processo de venda, fabril, etc. É o segundo eixo nosso que a gente tem para trabalhar. Outro é como é que a gente consegue fazer com que a tecnologia nos auxilie dentro dos nossos diversos processos. E um eixo também bastante importante que a gente está trabalhando é toda a parte de competências. Né? É uma coisa que eu também discuti bastante com o João Newton. As tecnologias, elas estão aí para todos. Não é específico disponível só para Renault, está democratizado, ou para, sei lá, Magazine Luiza, ou para Riachuelo, ou para farmácia Nissei. Tecnologia está no mesmo nível para todos. Qual a diferença? Por que umas utilizam e vão mais lá? São as pessoas, né? São os skills, as capabilities, o quanto a gente estimula e o quanto as pessoas querem fazer a coisa acontecer. Né? Então, nós, enquanto gestores, a gente tem que dar a liberdade, colocando ali limites, quando há necessidade de colocar limites, etc., abrindo portas e fazer com que o máximo do potencial das pessoas consiga desabrochar, né? Através dos skills do long life learning, né? Agora tem uma série de plataformas gratuitas de gestão de conhecimentos, né? Que a gente hoje, com internet, com YouTube, com essas diversas plataformas, a gente consegue ter acesso e conhecimento. Agora, você precisa dedicar uma partezinha do seu tempo para isso. Prioridade, né? Isso, vou te fazer uma pergunta meio pinga-fogo aqui. Como que você acha que um psiquiatra, um psicólogo conseguiria utilizar essa análise de dados? Psiquiatra ou psicólogo? Análise de dados, você fala análise de dados de que perímetro? Como assim? Já vou responder, já vou emendar a resposta, tá? Eu sou cliente de uma plataforma que se chama Singulo, tá? Ele foi desenvolvido a ideia do Diogo de Lara, que é um psiquiatra gaúcho. O que ele fez? Ele juntou um time de psicólogos e psiquiatras, juntou um time de desenvolvimento, pegou todos os dados que essa base de psicólogos e psiquiatras tinham com relação a tratamento de pessoas, juntou com Big Data, tá? Na parte do desenvolvimento e desenvolveu uma plataforma, tá? Que é o Singulo. O que você faz quando você entra no Singulo? Você faz uma autoavaliação e com a análise da tua autoavaliação, o sistema, né, toda a programação, ele já traça uma terapia guiada de acordo com a tua necessidade momentânea. Nossa, que show, cara. Cara, é bizarro, é bizarro. E aí, muito legal. Entendeu? E aí você olha aquilo ali, tipo, e detalhe, não é ele faz, depois da tua autoavaliação, ele só te joga lá pro que você deve fazer. Ele descreve a tua personalidade. Tudo aquilo que você não quer ler, você lê ali. Por quê? Porque aquilo que a gente estava falando, né? Os dados não mentem, entendeu? Então você vai atribuindo uma nota aqui, uma nota ali, uma nota aqui, uma nota ali. Eu acho que deve ser umas 30 ou 40 perguntas, mais ou menos. E aí sai a tua autoavaliação ali, escrita de umas 2 páginas, mais ou menos. Você lê tudo aquilo ali e o próximo passo é você ir fazer uma terapia guiada. E aí já tá tudo gravado pelos psicólogos e pelos psiquiatras dentro da base deles. Que legal, hein? Cara, é sensacional, sensacional. Eu vou dar uma estudada nisso aí. Eu te passo, o nome dele é Singulo App. E assim, hoje a gente sabe que terapia todo mundo precisa, né? Sim, claro. Senão, eu falo que deveria ser matéria de ensino fundamental, terapia, cara, porque nós teríamos muito menos problemas se nós já tivéssemos contatos desde o início, né? E aí eu parei pra olhar aquilo ali e falei, olha a sacada da pessoa, que no caso o Diogo de Lara, né, que é o fundador. Ele é um psiquiatra gaúcho e o impacto social disso, porque hoje um psiquiatra, um psicólogo, a gente não vê um negócio com uma escalabilidade, né? É algo de consultório, reservado e tudo mais. Mas, cara, o dia que eu passo sem acessar o aplicativo ali não é o mesmo dia, cara. Não é a mesma coisa, entendeu? E aí essa análise de dados, porque pegou toda aquela base que ele tinha ali dos psicólogos, dos psiquiatras do time dele, entregou todos esses dados na mão do time de desenvolvimento de IT, né? E aí saiu que hoje, sei lá, quantos milhões de
de usuários eles devem ter, mas na pandemia aí os caras surfaram, que é a coisa mais linda do mundo e um aplicativo fácil de mexer, na interação dele, ali, na experiência do cliente, é bem bacana. Vou te mandar ele depois. Que legal. Bem legal. Cara, que legal. E isso que a gente tava falando, né, já responde, assim, qual que... Um pedacinho da próxima pergunta, que é o que você tá vendo que na nossa indústria automobilística a gente tá conseguindo impactar em outros setores de forma positiva através da tecnologia aí. E o que tá vindo de outras áreas também, né, pra nossa indústria aí. Cara, tem bastante coisa, né? A indústria automotiva, de forma geral, ela não é a indústria que está mais na ponta, né? A gente tem que correr atrás aí de uma série de outras indústrias que estão na nossa frente, né? Somente a área de varejo, de retail, né? Que consegue antever ali as necessidades, né? Pega uma Amazon, Magazine Luiza, o próprio Mercado Livre e tal, que conseguem ali te fazer as propostas dos produtos que você muitas vezes nem sabia que estava precisando, né? E realmente, putz, né? Os algoritmos atrás estão cada vez ficando mais inteligentes, né? Uhum. A gente está um pouco mais para trás, né? Nessa jornada, né? Até a forma como a gente vende veículos, etc., ainda é super tradicional, né? O cara tem que ir na concessionária, a concessionária está bem localizada, num local gigantesco. Acho que vai haver muita mudança ainda na forma como a gente faz mobilidade. Porque futuramente eu acho que você não vai mais comprar carros da mesma forma que você compra hoje, né? E talvez você compre uma mobilidade de um ponto A a um ponto B a um determinado horário, né? Vai estilo um Uber, mas você vai poder fazer trajetos de mobilidade através de carros autônomos ou através da parte pública, ou eventualmente você vai estar fazendo mais ou menos como vários hoje, fazendo leasing, né? Ou seja, você, em vez de estar investindo de uma vez, sei lá, X dinheiro num carro, você pega isso e divide por, sei lá, por N meses, né, ou anos, e a cada X tempo você troca o carro, você pega um com a sua necessidade. Então, trazer esta flexibilidade, né, eu acho que é uma coisa que está acontecendo bastante no mercado, né? Cada vez mais os produtos eles estão sendo moldados para a necessidade individual das pessoas. Então, eu acho que na área automotiva e na área de mobilidade isso também vai acontecer, está acontecendo, né? Já de forma mais abrangente ali nos países europeus, mas logo também está chegando aqui com muito mais força, né? Esses novos modais de transportes, né? Onde você vai ter, sei lá, quem sabe da tua casa até um metrô, você vai com um patinete, dali você vai pegar um metrô, vai sair do outro lado, e do outro lado você vai pegar um carro elétrico que vai te levar até a tua organização, né? Ou o seu lugar onde você queira ir. Esse que a gente chama de multimodal, né? Eu acho que é uma coisa que vai acontecer e que nada mais do que você estar conseguindo interpretar as necessidades das pessoas em termos de mobilidade através de um multimodal onde você vai estar colaborando entre os transportes públicos, as empresas privadas, pequenos empresários ou médio empresários, o cara do patinete, ou quem sabe usando o seu próprio carro para estar trazendo um uso de energia para sua casa, né? Porque durante o dia você está andando, aí muitas vezes você recarrega, essa energia você pode reutilizar ela dentro de casa. Então, essa reutilização, né? o ESG, né? A sustentabilidade, etc., é uma coisa que está vindo forte de fora, né? Para dentro da nossa indústria, através das regulações, etc., que está bastante... coisa que talvez a gente esteja contribuindo ou vá contribuir de forma mais rápida com os outros setores, toda a parte do gêmeo digital, né, o Digital Twin, né, porque para a gente trazer mais eficiência ao nosso processo, né, a gente vai precisar de ferramentas de simulação,
ferramentas onde a gente analisa os gestos das pessoas para fazer com que o processo seja o mais eficiente, tanto da pessoa, quanto do robô, quanto a quantidade de... Isso você consegue fazer inúmeros casos através de simulações, né? Que a engenharia é muito forte e tal. E a indústria automotiva ela tem ali um know-how muito forte nisso, né? Por que será que a própria Microsoft ou a Apple ou o próprio Google que poderiam dar um estralo nos dedos e comprar uma montadora ou começar a produzir carros, nunca produziram, né? Porque não é ali que tem o dinheiro, né? Alguém vai produzir carro, toda a conectividade deste carro com o ecossistema é que talvez são os serviços que vai trazer, e tem todo um know-how muito grande da parte de produção que isso vai precisar acontecer, né? Então o que a gente está vendo é que futuramente os nossos clientes serão outros, pode ser que sejam municipalidades, né? Pode ser que sejam empresas, e não mais o cliente final diretamente, né? Ou empresas de leasing, etc. Né? Mas alguém vai ter essa necessidade sempre de estar produzindo e buscando eficiência a todo o tempo, né? Porque para a gente conseguir compensar uma desvalorização cambial, né? E ser competitivo, etc., você tem que buscar eficiência no teu processo, seja com materiais, né? Aí a gente estimula, vamos dizer assim, toda a cadeia, né? Então, a indústria automotiva, de forma geral, através dessa necessidade de otimização, é uma indústria que ela pulveriza, vamos dizer assim, necessidades para os outros fornecedores, etc. E o que a gente pode, acho que contribui, que acho que estamos ali, não sei se um passo à frente, mas a gente está avançando com passos rápidos ali, de todo esse processo de simulação, né, para que o carro seja mais eficiente, para que a gente, quando vá produzir, seja a produção com menos esforço, né, e de forma mais humana, né? O Otávio, lá da minha equipe, ele sempre fala que o nosso objetivo da transformação digital é humanizar os operadores e não robotizá-los, né? Que eles façam sempre processos iguais, etc, etc. Não, temos que usar o ser humano em atividades onde o robô não é capaz, né? Para fazer coisas repetitivas, o robô é muito melhor e vai ser sempre muito melhor do que a gente. Então, como é que a gente faz para humanizar, né, as pessoas? Então, esse é um grande desafio que a gente tem para estar trazendo uma qualidade de vida, né, ou um trabalho mais, sei lá, mais desafiador ou mais motivador para as pessoas, né? Show, legal, show, né? muito legal. Eu gostei bastante quando ele falou isso. Eu falei, mas é muito legal essa sua reflexão, tá? Muito legal. Porque pessoas precisam de pessoas, né? Então, show de bola, legal. Então, pra gente encerrar aqui pra reta final do nosso podcast, vamos pra nossa última pergunta aí. Que você aí, né, uma larga experiência como gestor, então já com toda a certeza do mundo tem muitos dados nas mãos aí, né, pra entender o perfil de muita gente. O que pra você entende que funciona para aqueles que desejam ser gestores ou que já são e querem melhorar suas carreiras e tudo mais? O que você como um gestor admira hoje num colaborador? Olha, acho que a primeira coisa que eu admiro não é o conhecimento técnico, sabe? É a vontade de querer fazer as coisas e sair do outro lado. E aprender com todo esse processo. Mais do que... Porque se você tiver a vontade, você consegue fazer o necessário para adquirir os conhecimentos que você necessita para chegar do outro lado. Só dando um exemplo rápido, né? Eu tenho um dos meus gestores, ele trabalhava em toda a parte de gestão, né, da governança de TI e decidiu ser o responsável de dados. Não sabia de nada. E aí ele falou assim, Ângelo, eu estou com muita... Quero dar uma virada na minha carreira, quero fazer a coisa acontecer, dados vai ser o futuro, eu quero me jogar nessa... Mas eu não conheço nada, mas eu vou fazer o necessário.
1 ano e meio, o cara está nadando de braçada, falando lá com o pessoal da França, em um determinado momento, né, para propor o nome dele, ele falou assim, do jeito que esse menino está com sangue nos olhos de querer fazer a coisa, ele vai voar, e não é o conhecimento técnico que ele precisa ali de correlação disso, daquilo, né, é o conhecimento técnico que vai bloqueá-lo. Então, quando você está com uma vontade, realmente você quer fazer a coisa, você tem iniciativa e vai, para mim, é uma das principais características que eu busco hoje nas pessoas. A outra é o soft skill, né? De você conseguir aplicar essa empatia, de você conseguir saber passar a boa mensagem, comunicar, porque às vezes você morre na praia por um problema de comunicação, sabe? Por um problema, você não consegue estabelecer vínculos com as áreas de negócio, etc., porque te falta ali um pouco de empatia, forma de você conseguir. Então, para mim, isso também é um dos fatores importantes quando eu vou buscar um gestor, porque às vezes é muito fácil você se desentender com alguém, né? O difícil depois, ok, você vai ganhar a batalha ali, porque às vezes por nível hierárquico, ou porque você é mais incisivo, etc. e tal, porque a pessoa do outro lado cedeu mais facilmente. Agora, infelizmente, muitas das pessoas, elas guardam mágoa, rancor e etc. Eu estava pensando exatamente nisso, cara. Que mais cedo ou mais tarde, aquilo volta. Volta. Né? Volta. Então, como é que a gente consegue sempre tentar deixar de lado aquele seu ego ou aquela sua vontade para conseguir pensar no que é melhor para a organização. E saber ter o sentido da humildade. Eu falo, temos que usar a sapatilha da humildade, né? E fazer o que é melhor para a organização. É para isso que a gente é pago. Né? A gente pode errar? Pode e vai errar. Agora, será que a gente aprende com tudo isso? Será que a gente está aprendendo? Será que a gente ou a gente vai culpar sempre os outros ou o nosso contexto porque a coisa não funcionou? Isso daí é bizarro, né? Porque, beleza, eu errei. Porque as pessoas não me contribuíram. Tá, mas quem são essas pessoas? Né? Quem são? Muitas vezes essas pessoas estão dentro de você mesmo. É isso que você acabou de comentar, né? O nosso ego. Tem um livro, se eu não me engano, o nosso ego é o nosso maior inimigo, alguma coisa assim. Pode ser que tenha. Eu acho que tem. Eu acho que tem algum livro sobre isso. Mas é difícil, assim, sabe? Você tá praticando ali a humildade no dia a dia, né? Numa sociedade que é difícil, né? É uma coisa que a gente tem que estar sempre se policiando, né? Para você estar aprendendo. Sem deixar de lado aí uma coisa que o meu chefe também aqui do Brasil fala bastante, que é a execução, foco na execução. Temos que executar, temos que sair do outro lado. Né? Afinal, é para isso que somos pagos, né? Para executar e fazer com que a coisa saia do outro lado. Agora, dá para a gente alinhar as coisas e fazer a coisa, sabe, com fun, com amor, com vontade de querer fazer. Se não, cara, muda de emprego. Não é, todo mundo tem direito de ser feliz. Claro. Sabe? Agora a gente tem que buscar, tem que se desafiar, né? E você tem que ir em busca. Sim. Né? E do que você... E não é grave se você é desbravador ou se você é fazendeiro. Né? Faça o melhor do que você puder e, com certeza, resultados virão. Show, maravilha, legal. Hoje nós estamos aqui, hoje é dia, nem sei que dia é hoje, dia 17 de fevereiro, nosso episódio vai ao ar na terça, né? Estamos aqui, gente, numa briga de agenda, né, Ângelo? Que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para tê-lo conosco lá no Motor e Mentor Experience nos dias 9 e 10 de abril. Esperamos que dê tudo certo. E se der certo, o que o povo pode esperar de você lá no nosso evento? O que pode esperar, eu acho que é bastante transparência. Eu tenho bastante cases que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que é bem legal coisas que a gente está falando, porque eu realmente acredito muito na colaboração da cadeia como um todo, das pessoas trazendo e melhorando aquelas ideias do que a gente está fazendo. Então, eu tenho bastante vídeo, bastante cases que a gente pode estar colocando, o que a gente está fazendo, sabe, no dia a dia.
tanto na transformação, quanto a gente fala um pouco de gestão, de agilidade, quais são os desafios que a gente teve para trazer agilidade para dentro da Renault, né, e fazer com que as áreas cada vez mais deixem de olhar o silo e comecem a olhar de forma conjunta, né, equipes multidisciplinares, tal, e o que a gente vem aprendendo com tudo isso. Né? Então é um pouco que eu gostaria ali de estar compartilhando nesse momento que a gente vai ter lá. Show, maravilha. Vamos torcer para que dê tudo certo aí, gente, dele estar conosco lá. Então, Ângelo, mais uma vez gostaria de te agradecer. Se você quiser deixar uma mensagem final, uma sugestão aqui para o nosso podcast, mais uma vez, muito obrigado pela transparência, por contribuir tanto aí com o nosso público e comigo também. Eu falo que eu sou o que mais estou aprendendo aqui, cara. Então, todo mundo está aprendendo. E você é um exemplo aí de perseverança, super jovem, fazendo altas reportagens, aí um empreendedor, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que tenho certeza que você vai sair do outro lado, porque acho que você tem essas características, né, de não desistir, de estar sempre com esse sorrisão no seu rosto. Você é uma pessoa bastante aberta, né, disposta a aprender, disposta a contribuir, colocar a tua contribuição. E eu acho que são essas características que a gente, enquanto líder, procura, né? E aos poucos ir melhorando esse nosso mundo, né? Que a gente está criando aí para os nossos filhos, né? Para os nossos... E melhorando, né? Sim. Então, acho que a grande mensagem é essa. Nunca desista, né? Vá atrás dos seus sonhos. Parece um pouco, né? Vamos dizer assim, muito batido, né? Clichê? Mas eu acho que é o clichê, justamente. Clichê é a boa palavra. Mas é algo que realmente eu acredito e que para mim fez bastante diferença na minha carreira, na minha vida, de se desafiar, de não se contentar, de ser aquele eterno questionador, sabendo ali a hora que tem que parar, porque às vezes você o ego começa a ser chato, etc. Né? Sempre tentar ter empatia, né? Pensar com os sapatos dos outros, mas com a cabeça dos outros também, né? Da pessoa na qual você está dialogando e está fazendo concessões, né? A gente tem que estar sempre ali colocando a nossa opinião, recebendo as dos outros e criando um ambiente, né? E que possa fazer sentido e que com certeza vai ser benéfico para a organização e para nós mesmos enquanto seres humanos, né? Todos, né? Eu falo aqui que networking, gente, não é só sair adicionando no LinkedIn, não. Né? Então, mais uma vez, Ângelo, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado você pelo esperamos estar lá no dia 9 e 10 novamente, né? Pois é. Mas tenho certeza que vai ajudar com todo mundo aí. E brigadão, viu? Obrigado você. Show. Então vamos terminando mais um episódio do Motor e Mentor, hoje com uma aula aqui do Ângelo, né, gente, sobre inovação, sobre gestão. E lembrando mais uma vez que nos dias 9 e 10 de abril nós estaremos lá na Universidade Positivo, no Motor e Mentor Experience, contribuindo com a carreira de colaboradores da indústria automobilística. Então esperamos tê-lo conosco lá. Corre lá no nosso site, garante a sua vaga e nos vemos em breve. Bora acelerar. O mundo é nosso. Um abraço.